Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um pouco, de forma resumida, a história de Louis Francescon, que é o fundador da CCB, ou Congregação Cristã no Brasil, que também é conhecida como Igreja do Véu. Então você vai conhecer um pouco da história de Louis Francescon, a sua conversão, como ele fundou a CCB, e também vai conhecer de forma resumida um pouco da história da CCB e a sua funcionalidade, como ela funciona e como ela se organiza. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então pessoal, Louis Francescon nasceu em Cavasso Novo em 29 de março de 1866 e faleceu em Oak Park, Illinois, 7 de setembro de 1964. Faleceu por lá, nos Estados Unidos. Foi um religioso italiano, pioneiro do movimento pentecostal italiano, fundando os núcleos iniciais que resultaram nas Assembleias Cristãs na Argentina, na Assembleia de Deus na Itália e na International Fellowship of Christian Assemblies, nas congregações cristãs pentecostais, na Congregação Cristã no Brasil, bem como outras congregações independentes. Então ele está por trás da formação de muitas igrejas ao redor, não só do Brasil, mas do mundo. Infância, juventude e migração. Proveniente de família pobre, era filho de Pietro Francescon e Maria Lovisa. Não chegou a concluir o segundo ano da escola elementar. Aos 15 anos foi para a Hungria, ganhou a vida até os 20 anos com a arte de criar mosaicos, um ofício bastante valorizado na época. Serviu ao exército durante aproximadamente 3 anos. Aportou na América, na cidade de Chicago, no dia 3 de março de 1890. Onde foi recebido pelo seu irmão Oswaldo Francescon, com o qual havia estado pela última vez na Hungria. De acordo com as suas notas autobiográficas, foi convertido por Michel Nardi, um evangelista denominacional, mas com comunhão com a Aliança Cristã e Missionária em 1891. E em 1892, junto dos irmãos de fé valdenses, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, onde Francescon exerceu o ministério de diácono. No ano de 1901, Francescon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. Na igreja presbiteriana italiana, conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895. Teve 6 filhos. Suas memórias citam uma experiência pessoal. Em princípios de 1894, quando estava em Cincinnati, Ohio, por motivo de trabalho. Ajoelhado em seu quarto, lendo Colossenses 2, verso 12 da Bíblia, que trata do batismo por imersão, Francescon teria ouvido, segundo seu relato, uma voz que lhe disse 2 vezes, abre aspas, tu não obedeceste a este meu mandamento, ao que teria respondido, Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir desta experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por aspersão, que é o batismo das igrejas presbiterianas e a maioria das igrejas reformadas, mais antiga, e posteriormente a praticar o batismo por imersão, como os batistas, por exemplo, que batizam a pessoa imergindo completamente na água. E a aspersão é só a água na cabeça. 9 anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor Philip Greeley, Francescon, como ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade para falar sobre esse outro tipo de batismo, além de aspersão que o pessoal das igrejas presbiterianas, na sua confissão de fé, realizam. Nesta reunião, Francescon fez o convite à igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903, no Lakefront de Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da igreja presbiteriana italiana, dos quais 18 entre eles Francescon foram batizados por Giuseppe Beretta, que fora batizado na igreja dos irmãos. Quando o pastor Philip Greeley retornou, Francescon pediu para dirigir algumas palavras à igreja antes do sermão. Tendo permissão, questionou a igreja sobre sua conduta durante a ausência do pastor. Como ninguém testificou nada contra ele, novamente falou do batismo por imersão e em seguida apresentou sua demissão do cargo de ancião. Aqueles que foram batizados por Giuseppe Beretta acompanharam Francescon. Assim iniciou-se uma pequena comunidade evangélica livre, sem denominação alguma,
que realizava suas reuniões em residências. Experiência pentecostal. Miguel Spina e Louis Francescon em Chicago, no ano de 1963. Em julho de 1907, sua esposa teve a experiência de falar em novas línguas, cuja compreensão teológica pentecostal é que seja a evidência da promessa do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo segundo a visão pentecostal. Ele próprio também recebeu dias após, em 25 de agosto, na missão pentecostal localizada na W. North Ave, 1943. Essa igreja era conduzida por William Durham, pastor Rollins, entusiasmado com a mensagem pentecostal. A igreja do grupo de Beretta, reunida na West Grand Avenue, em Chicago, aceitou a doutrina do batismo no Espírito Santo proposta por Francescon em setembro de 1907, voltando ele a ocupar o ofício de ancião naquela igreja. Em janeiro de 1908, junto com Durham, batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, alguns dos quais milagrosamente foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Mais tarde, esse grupo passou a chamar a Assembleia Cristã, da qual, em 1925, emergiu a Congregação Cristã de Chicago. Em março do ano seguinte, Francescon e Lombardi, ambos casados e com 6 filhos, abandonaram seus empregos e integraram-se à causa da fé. Em 4 de setembro, junto com Lúcia Mena, embarcaram de Chicago para Buenos Aires, chegando na Argentina. Em janeiro de 1910, fundaram o núcleo do que seria a primeira denominação pentecostal da Argentina, a Assembleia Cristã na Argentina. Da Argentina, seguiram até São Paulo, em 8 de março de 1910, onde permaneceram até 18 de abril, quando Lombardi retornou para a Itália e Francescon seguiu para Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde chegou 2 dias depois. Durante sua estada, 11 pessoas aderiram à sua doutrina. Por contrariar a fé tradicional da população local, Francescon não foi benquisto e regressou para São Paulo, em 20 de junho. Chegando naquela cidade, cerca de 20 pessoas, na maioria presbiterianos, batistas e metodistas, adotaram a nova doutrina divulgada por Francescon, que instituiu a Felipe Pavan como ancião da igreja que posteriormente seria designada Congregação Cristã no Brasil, e retornou aos Estados Unidos. Veio 10 vezes ao Brasil até 1948. Em 1940, o movimento tinha 305 casas de oração e 10 anos mais tarde tinha 815. Em outros países, Francescon começou igrejas em Los Angeles, St. Louis e Filadélfia. Antes de partir em missões no exterior, na Argentina, Brasil e Europa, de seu trabalho surgiram várias denominações, tais como a Igreja Cristã na América do Norte, a Assembleia Cristã na Argentina, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus na Itália e congregações cristãs pentecostais. No entanto, Francescon se opunha a organizar formalmente uma denominação e deixou a Igreja Cristã da América do Norte em 1949. E fazendo um adendo aqui, pessoal, antes de começar a falar sobre a história da CCB, sua origem, Louis Francescon, ele emerge do mesmo movimento pentecostal que houve nos Estados Unidos, que também vieram Daniel Berg e Gurnavingre para fundar a Assembleia de Deus no Brasil, em 1911. Mas o Louis Francescon não fazia parte do mesmo grupo, não era amigo deles, mas ele fundou a CCB em 1910 no Brasil, e também ele é oriundo do mesmo movimento, da mesma época, que é o movimento pentecostal que estava explodindo nos Estados Unidos. Agora, bora conhecer um pouco da Congregação Cristã no Brasil, ou Igreja do Véu. A história da Congregação Cristã no Brasil, CCB, também conhecida como Igreja do Véu, é rica em tradição e história, remontando ao início do século XX. A CCB é uma igreja evangélica que tem suas raízes na Igreja Pentecostal e tem uma forte presença em todo o país. Neste estudo, vamos explorar a história da CCB, suas crenças e práticas, bem como seu impacto na sociedade brasileira. Origens da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil foi fundada em 1910 por Louis Francescon, de quem eu já expliquei, um imigrante italiano que havia se convertido ao pentecostalismo em Chicago, Estados Unidos. Ele veio para o Brasil em 1903 como missionário e em 1910 começou a pregar o evangelho pentecostal em São Paulo. Em 20 de abril de 1910, Francescon realizou o primeiro batismo em Santo Antônio da Platina, em Paraná. Ele batizou o italiano Felício Mascaro e outras 10 pessoas. Depois, ele foi para a cidade de São Paulo, onde mais 20 pessoas foram batizadas. O movimento cresceu rapidamente e, em 1918, a igreja foi formalmente organizada como a Congregação Cristã no Brasil.
Crenças e práticas da Congregação Cristã no Brasil. A CCB tem uma teologia evangélica tradicional com uma forte ênfase na Bíblia, como a palavra de Deus e na salvação pela fé em Jesus Cristo. A Igreja enfatiza a importância da santificação e do batismo no Espírito Santo como uma experiência pessoal de transformação espiritual. A CCB não tem um clero ordenado e a liderança é exercida por um conselho de anciãos eleitos pela congregação. A Igreja é conhecida por suas práticas de cultos simples e reverentes, com cânticos, oração e pregação da palavra de Deus. A CCB não usa instrumentos musicais como guitarra, bateria e teclado em seus cultos, e a congregação é frequentemente chamada a participar ativamente nas reuniões. Vocês devem lembrar, talvez por vídeo, ou por imagens, ou até por ter ido em alguma CCB, que eles usam instrumentos diferentes. Não esse tipo aqui que vocês me ouviram falar, mas outros tipos, como o órgão, por exemplo, que é um instrumento bem representativo deles. A Igreja também enfatiza a importância da disciplina e da santidade pessoal, com ênfase na modéstia e na abstinência de práticas consideradas pecaminosas, como o consumo de bebidas alcoólicas e o tabaco. Sobre o uso do véu, seus fiéis afirmam que é muito especial para uma serva de Deus, é um sinal de obediência e respeito que vai além das doutrinas e coisas da terra. Por ele recebemos virtudes dos céus. A congregação cristã não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Além disso, seus membros não têm qualquer vínculo com partidos ou ideologias políticas e os integrantes de cargos espirituais ou de administração. Eles devem se abster de aceitar cargos ou encargos políticos, então eles tentam se manter afastados desses cargos, mas vem mudando muitas coisas ao longo do tempo, né? A Congregação Cristã no Brasil não permanece a mesma já algumas décadas para cá. Sistema organizacional da Igreja. Primeiro, ancião. É a pessoa mais velha do ministério e responsável pelo atendimento geral da obra. 2. Diácono. É responsável pelas compras e pelo atendimento às famílias que estão em situações de vulnerabilidade. 3. Cooperador do ofício ministerial. Responsável pela presidência dos cultos, pela cooperação nos ensinamentos. 4. Cooperador de jovens e menores. Responsável de atender os cultos de jovens e menores. Impacto da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil cresceu rapidamente desde sua fundação e hoje é uma das maiores igrejas evangélicas do país, com mais de 2 milhões de membros. A igreja tem uma forte presença em áreas urbanas e rurais e tem desempenhado um papel significativo na promoção da educação, assistência social e caridade. A CCB é reconhecida por dar ênfase à família e à importância da disciplina e santidade pessoal, valores que são prezados em muitas comunidades brasileiras. A igreja tem enfrentado críticas por sua ênfase na separação do mundo e por práticas que alguns consideram excessivamente restritivas. Aí vem a fama dela de seita, né? Como a proibição de membros assistirem a filmes e programas de televisão. Em conclusão, a história da Congregação Cristã no Brasil é um testemunho de como o movimento pentecostal se estabeleceu no Brasil e se tornou um dos maiores grupos religiosos do país. A igreja destaca muito a santificação pessoal e a disciplina, valores muito prezados em muitas comunidades brasileiras. Embora com suas diferenças doutrinárias, a denominação possui suas qualidades. Ao invés de julgamentos, a Bíblia nos ensina a amar. Fazendo mais um novo adendo, pessoal, sobre essa questão das críticas que a CCB recebe, né? Não é só essa questão de restritivo em relação ao ver aquilo, ou tocar naquilo, ou entrar em tal ambiente. É questão também de ser muito exclusivista, de dizer que eles são a igreja, os outros são primos, as outras igrejas são chamadas de primos e não de irmãos, né? Ou seja, estão no caminho, mas não são do caminho, né? Eles estão próximos do caminho, mas não estão no caminho. Quem está no caminho é só a gente. Aqui salva, aqui há graça. Frases que eles, infelizmente, muitas pessoas da CCB, principalmente os líderes, falam, né? Claro que nem todos os membros da CCB pensam igual, mas infelizmente são doutrinas e ideias que tem lá dentro. Que aqui é a graça, aqui salva, aqui é a igreja certa. Realmente uma exaltação da placa, né? Infelizmente. Mas ela vem sofrendo algumas mudanças, né? Já vem há algum tempo que vem sofrendo algumas mudanças de restauração, de renovação dentro da CCB. Então é isso. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Aqui tá as informações desse vídeo. Mas você pode conhecer muito mais sobre a CCB e sobre Luiz Franciscon em outros arquivos,
livros, escritos, biografias, fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer você estudar por conta própria. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo e nessa série da história da igreja que eu estou fazendo, para saber o que você está achando. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.